nós vamos para as Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus? Por favor, nós vamos, nesse domingo e no próximo, nós vamos dar uma parada na exposição do livro de Atos, e nós vamos compartilhar a palavra de Deus com dois temas. O primeiro tema hoje nós vamos tratar sobre adversidades, lutas que eu e você enfrentamos. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Agora no culto você pode celebrar, você pode adorar, você pode falar amém, aleluia, glória a Deus, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você crê nisso? Muito bem. Filipenses, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele no capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 23. Nós encerraríamos hoje a nossa pregação às 10 para as 19 horas, tá bom? Nós não iremos prejudicar a nossa escola bíblica. Se nós não conseguirmos expor totalmente o texto, mas nós queremos respeitar os nossos irmãos que estão ministrando na escola bíblica, que precisam ter um espaço para isso. Capítulo 1, versículo 12 diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Senhor, por essa tarde e noite preciosa. Obrigado porque tudo que tem acontecido aqui, sabemos que é ação e intervenção do Seu Espírito. Então, Deus, nós continuamos crendo de que somente a Sua palavra é capaz de iluminar nossa mente e o nosso coração. E nós cremos pela fé que o Senhor tem uma palavra de autoridade espiritual provinda da Sua palavra mesmo, para edificar a Sua igreja nesta tarde e noite. Por isso, Deus, nós clamamos misericórdia, graça, e que o Senhor use a nossa vida, que o Senhor use a minha vida, a minha boca, a minha mente, o meu coração, que eles possam serem tão somente instrumentos, facilitadores
da proclamação da sua palavra para edificar a sua igreja, porque a palavra é sua, a glória é sua, o louvor pertence ao Senhor. E nós pedimos, Senhor, abrasa a minha boca, o meu coração, perdoa os meus pecados, Senhor, que são inúmeros, incontáveis, mas pela graça eu recorro ao sangue de Jesus para que me purifique e me dê a oportunidade de falar da sua palavra segundo o seu propósito, segundo o seu querer e segundo o seu realizar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem aqui está de alguma maneira enfrentando lutas? Levanta a mão. Pode levantar. Muito bem, vou repetir. Quem aqui tem enfrentado de alguma maneira adversidades, seja o nível que for, levanta a mão. Então eu estou aqui. Esta é uma realidade minha e sua. Ninguém está isento de enfrentar adversidades, lutas. Mas o que me chama a atenção nesta carta de Paulo à igreja de Filipos me é paradoxal. Vou explicar. Como que é possível alguém falar de alegria, regozijo, estando preso? Como que é possível alguém enviar uma carta, conhecida como a carta da alegria? E por que é a carta da alegria, a carta aos Filipenses? Porque um dos temas, ou melhor, o tema central é exatamente a alegria. 16 vezes aparece a palavra alegria em 4 capítulos. Seja alegrai-vos, seja regozijai-vos, seja exultai-vos, mas o fato, independentemente das terminologias, o conteúdo é alegria. E Paulo está escrevendo a esta igreja, falando de alegria, enfrentando uma prisão. Ele está em cadeias, ele está aprisionado em Roma. E me parece que isto é um paradoxo. Como que alguém pode falar de alegria, exprimir alegria, expressar alegria, estando num momento de horror, de privação, de dor e de lutas? É possível que você, de alguma maneira, possa estar vivendo isso. Como que eu continuo ainda firme, caminhando, alegre, e eu estou enfrentando uma batalha grandiosa? Sabe por quê? Porque o que Paulo está falando aqui não é de uma alegria circunstancial. Ele não está falando de um regozijo por causa de uma circunstância. O sentimento dele não é um sentimento embasado num fato que gerou felicidade em sua vida. Ele não está falando deste tipo de sentimento, dessa percepção de que muitas vezes é legítima nos sentirmos felizes e alegres por um evento, por algo que encheu o nosso coração. Mas nesse caso, Paulo está falando sobre uma alegria que não está embasado em circunstâncias. Ele está falando de uma alegria ultra circunstancial. Ele está falando de uma alegria que transcende as circunstâncias. Ele está dizendo de que o que ele está expressando para aquela igreja diante das suas adversidades,
Esta igreja precisa se alegrar, porque a alegria dele não está firmado e firmada nas circunstâncias, mas em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu sei que você tem enfrentado lutas, eu sei que nós temos enfrentado adversidades, mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que você continua ainda firme? Sabe por que você ainda não chutou o pau da barraca? Sabe por que você ainda não desistiu? Porque a sua alegria, a sua forma de viver, essa felicidade que está intrinsecamente na sua vida, não é fruto de uma circunstância, é porque Cristo Jesus te alcançou e te faz caminhar apesar de todas as coisas. Então Paulo vai tratar com essa igreja de Filipos nesta dimensão. Mas mais do que isso, a carta aos Filipenses não é uma carta, não é um tratado teológico. A despeito de nós termos um sistema muito firme doutrinário, principalmente no capítulo 2, quando fala-se sobre a humilhação de Cristo e a exaltação de Jesus Cristo, a carta, no geral, é uma carta pessoal, é uma carta endereçada a uma igreja, com toda a pessoalidade. A maioria dos textos, das perícopes de Filipenses, do capítulo 1 ao capítulo 4, estão na primeira pessoa, Paulo tratando de relacionamento. E duas coisas, ou melhor, dois aspectos, dois objetivos estão claros nesta carta. Por que Paulo endereça esta carta de maneira pessoal? Primeiro, no capítulo 1, Paulo vai falar sobre que ele agradece a generosidade daqueles irmãos para com ele, em meio às aflições e às cadeias que ele estava passando. Então ele fala com a igreja de Filipos, dizendo: muito obrigado, porque vocês estão cooperando comigo, vocês não estão me deixando sozinho, vocês estão próximo de mim, vocês compartilham das minhas cadeias, dos meus sofrimentos. Então esta é a primeira questão. Ele está agradecendo, então ele está a agradecer aquela igreja. Segundo, é para fortalecer a igreja. Eu quero dizer para vocês que vocês estão enfrentando lutas e adversidades. Esta é uma carta endereçada para essa igreja que está enfrentando lutas e dificuldades. E quais são as lutas desta igreja? Uma delas são os seus adversários, os seus algozes. Pessoas que perseguiam, pessoas que se levantavam dentro e fora da igreja contra esses irmãos. E Paulo fala sobre isso. Eu estou escrevendo para fortalecer vocês contra os seus adversários. Irmãos e irmãs, esta carta está sendo endereçada para você também hoje aqui. Endereçado a você que tem adversários visíveis e invisíveis. Aqueles visíveis que se levantam, que tentam de maneira terrível atentar contra você e contra os seus projetos e contra a sua vida, e você sabe quem são. Gente que se levanta com todo o intento de destruir a sua vida, de puxar o seu tapete, de fazê-lo sentir-se com a sua autoestima lá embaixo. Talvez você esteja enfrentando uma luta dessa. Mas há o adversário invisível, que não é aquele adversário no campo do ordinário, do visível, do natural. Agora existe sim o adversário, ou melhor, existe sim o adversário que é invisível, que está no mundo do sobrenatural, e que você envida todos os esforços e lutas para se livrar de uma batalha intensa, terrível contra a sua vida, e você
com a sua capacidade intelectual, de estratégia, você tenta de todas as maneiras se livrar e você se sente impotente. É o inimigo levantando-se contra você. Paulo está dizendo: olha, eu estou escrevendo essa carta para fortalecer o coração de vocês. Resistam ao adversário. É aquilo que Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, quando ele fala sobre fiquem firmes contra as ciladas, no capítulo 6, do diabo. E a palavra ciladas, quando Paulo escreve aos Efésios, ele usa a expressão metodeia, que é uma expressão grega que significa um método, uma estratégia. Então, fiquem firmes contra a estratégia do inimigo, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus projetos, contra a sua vida, contra a luta que você está travando. Fique firme contra isso, seja fortalecido no Senhor. Então eu estou escrevendo em cadeias para dizer que o Deus que está comigo está com você. Então, irmão, minha irmã, nesta tarde, o Deus que escreveu esta carta para a igreja de Filipos é o mesmo Deus do hoje, dizendo para você: fiquem fortalecidos no Senhor, porque o Senhor vai prevalecer e você terá a vitória em Cristo Jesus. Então é assim que ele fala com esta igreja que está passando uma adversidade. Então o tema de hoje que eu quero compartilhar com você é enfrentando a adversidade sob a ótica de Deus. Enfrentando as lutas sob o olhar de Deus, debaixo do olhar de Deus. E quando eu olho para esse texto do capítulo 1, versículo 12 ao versículo 23, é perceptível 3 momentos temporais nesse texto. No versículo 12, nós temos aqui algo que se refere ao passado, Paulo falando do passado. Do versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai tratar sobre o presente. E do versículo 19 ao versículo 23, Paulo vai tratar sobre o futuro. Nessas 3 dimensões, o primeiro argumento que eu quero compartilhar com você é: gente que enfrenta a adversidade sob a ótica de Deus é capaz de olhar pelo retrovisor da história sem desistir de viver. Vou repetir: é gente capaz de olhar pelo retrovisor da história sem desistir de viver. Em outras palavras, olha para o passado sem amargura, mas com discernimento. O versículo 12 começa falando sobre isso. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo aqui está falando daquilo que aconteceu com ele. E o que aconteceu com Paulo? Os açoites, os escárnios, as dores, as palavras malditas, todo tipo de agrura, de dor e sofrimento, Paulo enfrentou. E Paulo diz: tudo isso a mim aconteceu por causa e pelo fato de que haja progresso do Evangelho. Eu gostaria de convidar você a ler comigo um relato de Paulo falando das suas lutas e das suas adversidades. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, nós temos ali Paulo falando sobre, é uma espécie de sumário do seu sofrimento em relação aos seus algozes. Por gentileza, capítulo 11, de 2 aos Coríntios, versículo de número 22, para sermos mais sucinto na exposição. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Só quero fazer aqui colocar você dentro de um contexto. Paulo está sendo questionado pela sua apostolicidade. Paulo estava sendo questionado sobre ele ser apóstolo.
Paulo teve um encontro com Jesus, ele foi autodenominado pelo próprio Deus, imputado no seu coração, e todos entenderam ele ser o apóstolo dos gentios. Mas aqui ele está sendo confrontado com relação à sua autoridade espiritual. Então ele evoca para si um argumento importante sobre isso. Ele diz assim, versículo 22, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com toda a igreja, todas as igrejas. Esse é um relato de um homem falando do que ele passou como privação, e tudo isso não fez o coração do apóstolo Paulo se azedar, ele não ficou amargurado, ele não atribuiu ao inimigo, ele não atribuiu aos homens, ele não se sentiu autocomiserado, oh minha vida, oh dor, oh que situação, olha como eu estou. Não, ele diz que tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. O que ele está dizendo é de que tudo o que aconteceu com ele está no plano da soberania de Deus. Deus estava no controle da vida dele, e todas as intempéries da vida que aconteceu com ele, todas as adversidades e vicissitudes da vida que aconteceu com ele, tudo aquilo era projeto de Deus para que o Evangelho fosse proclamado e anunciado. Meu irmão, minha irmã, em uma pequena escala eu quero dizer para você hoje aqui, se alguém tem se levantado contra você, e que no seu passado ficou uma ferida lá dentro, latente, e que até hoje você não consegue se libertar, que você continua ainda sofrendo com dores, e você olha para o passado e você fica amargurado, com raiz de amargura, com ressentimento, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, hoje você tem que colocar um fim nisso para a glória de Deus, porque tudo o que aconteceu na sua vida é para que você seja um instrumento de bênção hoje na sua vida e na sua casa, para a glória de Deus, para que as pessoas ao olharem para você percebam de que Cristo mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou o seu viver, para que neste tempo você experimente o melhor de Deus. Por isso, quem enfrenta a adversidade sob a ótica de Deus é capaz de olhar pelo retrovisor da história sem desistir de viver. Eu gosto muito da expressão progresso do Evangelho nesse texto. A ideia de progresso na língua grega é como se um rei fosse para um local e ele precisava ter segurança nesse local. Então ele envia os seus súditos, o seu exército, para abrir a trincheira, para romper os obstáculos, as adversidades, e então para que o rei passe. É assim que tem que ser na nossa vida. Tudo o que tem acontecido, saiba de uma coisa, é que você está rompendo, você está avançando, você está crescendo,
Desde o dia em que você entregou sua vida a Jesus, desde o dia em que você começou a caminhar com Jesus, e as perseguições, as dores, os levantes e tantas incompreensões levantadas contra você, tudo isso você foi abrindo o caminho para que o Evangelho seja proclamado. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação de Jesus, é Jesus. Então esse Jesus que te alcançou, esse Jesus que está com você, Ele está dizendo hoje para você: tudo o que aconteceu é para que eu seja glorificado na sua vida. Então, quando vem a dor do casamento frustrado, quando vem o sofrimento com relação a uma enfermidade, quando vem a indignação das pessoas, quando vem as incompreensões, lembre-se: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo aspecto importante é de que, se nós queremos enfrentar as adversidades sob a ótica de Deus, nós precisamos sermos capazes de transformar o sofrimento presente em oportunidades divinas. Nós precisamos transformar o sofrimento presente em oportunidades divinas. Ou seja, agora, como você está vivendo e as lutas que você está enfrentando, elas não são em vão. Não são em vão no sentido de caminhada. Por quê? Porque você pode transformar isso numa grande oportunidade. Esse texto é maravilhoso no versículo 13, diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A primeira oportunidade que Paulo tem diante do sofrimento presente é que ele está ali enclausurado, e ele está acorrentado. De um lado está um guarda pretoriano, de outro está um outro guarda pretoriano. Pretório é uma expressão grega que se refere a um local onde as pessoas levavam as suas causas, suas justificativas, ou se refere ao soldado. Nesse caso é o soldado pretoriano. E nesse caso Paulo está em cadeias, e era a elite do imperador Nero, essa guarda pretoriana. De 4 a 6 horas eles faziam rodízio em relação a Paulo. E o que aconteceu? Paulo aproveitou o rodízio. A cada 4, 6 horas Paulo pregava para esses soldados. Entravam outros, ele pregava para os outros. E assim, irmãos, imagina só, Paulo pregando durante 2 anos, ministrando a palavra de Deus para esses guardas. O que aconteceu? A elite do império foi evangelizada por um homem que estava aprisionado. Ele não tinha como sair, mas ele teve a maior e mais extraordinária estratégia de proclamação do Evangelho. Ele aproveitou a oportunidade, ele não ficou questionando o seu sofrimento e os seus algozes. Ao contrário, ele disse: se eu estou aqui, estes homens serão bombardeados pelo Evangelho. Eu não sei em que situação você está, e em condição, em que contexto você está. Eu não sei se você está acorrentado, se você está aprisionado, se você está enfrentando uma luta que você entra no quarto, se esconde e só Deus sabe o que você está enfrentando. Você tem 2 alternativas: ou você continua lamentando a sua vida por causa dos enfrentamentos que os inimigos da sua vida têm se levantado contra você, ou você rompe as suas portas e você aproveita a oportunidade de dizer: o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor tem um propósito. Eu estou passando por uma situação financeira terrível. O Senhor quer organizar minha vida nessa área. O Senhor tem um propósito. Se o meu problema está sendo dentro da minha casa, porque é hora de eu me tornar um sacerdote da casa, é hora de eu me tornar uma mulher de Deus dentro da minha casa. Se o meu casamento não está bem, o Senhor tem um propósito. É porque talvez nós não estejamos tendo comunicação, é porque nós não estamos orando juntos, é porque nós não estamos lendo a Bíblia e entendendo o processo de Deus e o projeto de Deus para a nossa família.
É assim que nós precisamos ter a percepção. O sofrimento não pode nos limitar e nos colocar cachapados diante dos problemas, totalmente olhando para baixo, subjugado pelas forças do mal. Não, tem que ter oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de abrir a porta do seu quarto que você fica lamentando e você declarar: em nome de Jesus, essa situação vai mudar, as cadeias vão se quebrar e eu vou vencer em nome de Jesus, para a glória de Deus, e minha casa será uma casa de oração, a minha vida será uma vida diferente, para a glória e louvor de Deus. Ele aproveitou a oportunidade. No versículo 14 ele continua falando disso, diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que coisa linda é essa, que coisa extraordinária. Ele está dizendo que os irmãos da igreja de Roma, ao saberem, ao terem notícia de que Paulo está aprisionado, eles então continuam mais motivados. Se eles pregavam a palavra, agora eles pregam com desassombro. Eles falam, e a palavra falar com desassombro é a ideia do termo querisso, do grego, que significa querigma, proclamar, anunciar, continuar proclamando. E esse texto continua falando disso, e eles proclamam o evangelho. E o que é proclamar? É que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e é aquele que emana graça e salvação para todos aqueles que creem no Filho de Deus. Então é a oportunidade. Eu estou sofrendo, eu estou passando por lutas, batalha, mas sabe de uma coisa? Possivelmente existam pessoas que estão em volta de você, aguardando um posicionamento de como você vai reagir, como que a sua família vai reagir, como que o seu filho vai olhar para você. Talvez você se sinta assim, meio sem estímulo, e talvez você fique pensando só em você, mas Deus pode estar esperando uma atitude sua também, para que as pessoas que estão próximas de você digam: se Deus que está fazendo algo especial na vida do meu pai, da minha mãe, eu quero esse Deus para mim. Eu não quero mais viver uma vida longe, eu quero viver a vida de Deus na vida dos meus pais, também na minha vida. Sabe, é isso. Não adianta você encher a cara de bebida, não adianta você ir para os prostíbulos da vida, não adianta você ir para os lugares mais terríveis, não adianta você usar os bares, os lugares, os antros mais terríveis de Manaus para uma fuga. Pare de fugir. Veja que Deus está te dando uma oportunidade hoje, aqui nesta noite, de você mudar isso, de você sair daqui motivado, olhando para este homem que mesmo aprisionado, ele disse que mesmo assim ele vai continuar pregando o evangelho, e as pessoas olham para ele e dizem: eu quero viver como este homem, e sem desassombro, ou seja, com coragem, com ousadia e com força. Meu irmão, se levanta hoje, muda a história da sua vida, não fique esperando por pessoas, não fique esperando por A ou B ou C ou D, olhe para Jesus e mude a sua história hoje em nome de Jesus. É hoje em nome de Jesus. Essa palavra é a palavra para a gente hoje, que nesse tempo presente de sofrimento tem que ser transformado em oportunidades divinas para as nossas vidas. Esse texto é um texto maravilhoso, porque Paulo continua dizendo o seguinte: olha, até mesmo aqueles que distorcem o evangelho, até aqueles que pregam por cobiça, por discórdia, por ambição, até mesmo essas pessoas, fora as que pregam de boa vontade, independentemente das suas motivações, o evangelho está sendo pregado. Às vezes a gente fica meio que
chateado com tanta gente falando tanta baboseira por aí. Sabe, ausência de conteúdo bíblico, de profundidade na palavra, e a gente às vezes fica olhando para isso com aquele ar de, sabe, o que a gente pode fazer? É continuar sendo o que nós somos, pregando o Evangelho segundo as Escrituras, mas quanto aos outros, é Deus que vai fazer a obra, porque Deus é capaz de usar, sejam todas as motivações, e essas motivações sejam errôneas e erradas, mesmo assim, o que importa é que o Evangelho tem que ser pregado, e está sendo pregado. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus usou um jumento, uma jumenta para falar com um homem, um profeta. Você acha que Deus não pode usar? Deus usa quem Ele quer, quem Ele quer. Mas esse texto está dizendo o seguinte, que independentemente dessas pessoas, alguns que proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros de boa vontade, o versículo 18 diz: todavia, que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então aqui é uma questão importante. Como é que você está? Qual é a sua motivação? Eu creio, irmãos, isso é um crer do meu coração, que nesse tempo presente, Deus está soprando o seu Espírito sobre esta igreja. A despeito e apesar de nós, Deus tem olhado para nossas vidas, e tem soprado o seu Espírito, e não é um Espírito paliativo, não é um Espírito superficial, é o Espírito de Deus, que está soprando sobre a igreja e na igreja. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo quando as pessoas falam, vamos orar, e nós não temos gente orando na igreja? Sabe de uma coisa? Deus não está levantando só o ministério de intercessão dessa igreja para orar pela igreja. Na verdade, Deus está usando o ministério de intercessão para mover toda a igreja, para ser um dia uma igreja intercessória, uma igreja que toda esteja orando, se quebrantando e promulgando o santo jejum ao Senhor. Quando isso acontecer, não vai haver espaço, a não ser para a manifestação da graça de Deus. E finalmente, se a gente quer enfrentar a adversidade sob a ótica de Deus, nós precisamos ser capazes de antever pela fé que o melhor de Deus para a sua vida ainda virá. Ainda virá. Agora presta atenção aqui. Nós temos sempre uma frase de efeito que usamos dizendo: o melhor de Deus está por vir. Como frase de efeito, é legítimo que os irmãos usem. Mas o melhor de Deus já aconteceu na sua vida. Você sabia disso? O melhor de Deus já aconteceu na sua vida. O dia em que você entregou sua vida a Jesus. O dia em que aquela palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 13 estabeleceu: em quem também vós, após ouvistes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Você já foi selado com o Santo Espírito da promessa. O dia em que você entregou sua vida a Cristo, algo maravilhoso, indizível aconteceu. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você pertence a Deus, você é de Deus. Então esse melhor já aconteceu aqui neste lugar, na sua vida, em nome de Jesus. Agora, então o que Paulo está falando aqui? Ele está falando de dois aspectos, a partir do versículo 19. O primeiro aspecto é um aspecto de convicção, e o segundo aspecto é um aspecto de expectação. No versículo de número 19, começa dizendo assim: porque eu estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação.
Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo que aconteceu no passado, tudo que tem acontecido no presente, eu estou agora olhando para um futuro glorioso. Aí sim o melhor virá, o futuro glorioso. Ele está dizendo que ele tem convicção disso, e ele usa a palavra libertação, e a palavra libertação nesse texto é soteria, que significa sótero, ou seja, salvação. Ele está falando de que algo lindo já aconteceu na sua vida. Você sabe o que significa isso? O dia em que você entregou sua vida a Jesus. Você lembra disso? Você lembra um dia em que você disse: Jesus, eu sou teu? Você lembra? Você lembra do dia, da experiência que você teve com Jesus? A minha experiência foi cair no meio do mato, da tiririca, e sair pulando no meio do mato. Jesus é meu, Jesus é meu. Ninguém me suportava naquele momento. Saí desse encontro com Jesus num acampamento de carnaval. Entrei dentro do ônibus. Os crentes estavam assustados comigo, os jovens, porque eu queria cantar, eu queria exaltar, eu queria glorificar. E tem gente: cala a boca, tagarela. Mas era assim que eu estava me sentindo, porque inundou meu ser. E você sabe, esse dia, isso foi uma forte convicção. Todas as vezes que o inimigo tenta gerar insegurança em você, medo em você, dizendo de que você não é o que você é em Cristo Jesus, você pode declarar: em nome de Jesus eu repreendo tudo isso, porque eu sei do dia em que eu li na palavra, eu sei um dia que Cristo falou comigo, que eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora sim, irmãos, aleluia. Então este homem que teve essa experiência indizível, aí ele vai falar algo lindo agora, no versículo 20, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim, declare comigo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo? O melhor que aconteceu aqui, eu dou glória a Deus, eu tenho firme convicção de que Deus fez algo maravilhoso na minha vida, mas eu estou com uma forte expectação, com uma expectativa maravilhosa, de não só ter uma vida regenerada, não só ter uma vida justificada, não só ter uma vida na dinâmica de Deus com relação ao processo de justificação, mas eu sei que um dia eu estarei glorificado e serei glorificado na eternidade diante de Deus. E essa é a minha ardente expectativa. Essa tem que ser a sua ardente expectativa. Essa tem que ser o seu desejo do seu coração, de que um dia você estará face a face com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a Ele pertence o domínio, a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia, amém, amém, amém. Eu não tenho feito isso, mas eu vou falar para você. Para a glória de Deus, nós vamos aplaudir só Jesus agora. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Ele. Ele fez tudo por mim e por você. Portanto, na sua adversidade e na sua luta, não esqueça de uma coisa: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor, muito obrigado por esta noite preciosa, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, e eu creio pela fé que nós nunca mais seremos os mesmos, porque sempre o Senhor faz algo especial,
semana após semana, domingo após domingo, porque o Senhor é Deus. Por isso edifica o teu povo, Senhor, e leva o teu povo em paz, com a certeza plena de que nós somos de fato, em Cristo, mais do que vencedores. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, o seu nome, e vamos sair daqui regozijando, nos alegrando, a despeito de todas as lutas. Continuaremos, Senhor, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre os irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém.